Oi pessoal, tudo bem? Hoje é a nossa terceira aula de psicologia e nós vamos falar sobre a morte e o processo de morrer. Então assim, a nossa sociedade, na nossa sociedade nós não somos acostumados a conversar sobre a morte. A nossa cultura não aborda esse tema com naturalidade, pelo contrário, normalmente as pessoas dizem que a gente não deve pensar nisso, que a gente tem que fechar a boca, que a gente tem que calar a boca, que a gente não deve falar para não atrair, certo? Só que, assim, a gente tem duas certezas, que a gente nasce e que a gente morre. Como eu coloquei na aula, eu começo falando que para tudo há tempo para nascer e há tempo para morrer. E que duas datas, elas são memoráveis na vida de uma pessoa, que é a data de nascimento, que geralmente ela é representada por uma estrela, e a data do óbito, que é representada por uma cruz. Se vocês já foram para um cemitério, já foram visitar a sepultura de alguém, vocês talvez tenham observado isso, que tem lá uma estrelinha representando o dia que a pessoa nasceu, e tem lá uma cruzinha representando o dia que essa pessoa morreu. Nos slides eu coloco a figura de uma obra de arte do Michelangelo, que representa Nossa Senhora com Jesus Cristo nos braços. Por quê? Porque Nossa Senhora foi mãe e ela viu todo o calvário do filho, todo o sofrimento do filho, e depois de tudo que ele passou, ela estava ali para receber aquele filho nos braços, porque eu acredito que não tem sofrimento maior do que uma mãe estar com um filho morto nos braços. Mas assim, o que a gente tem que falar, é que como profissionais de saúde, a gente está sempre lutando contra a morte. Geralmente, quando eu pergunto para os meus alunos por que eles escolheram a enfermagem, eles falam que tem desejo de curar as pessoas, a cuidar das pessoas, ajudar as pessoas, salvar vidas. Eles nunca mencionam a questão da morte, mas a morte é uma coisa que faz parte da nossa realidade, tá? Embora nós, como profissionais e também como pessoas, a gente procure se afastar dela. Agora, de antemão, eu vou deixar claro para vocês que a enfermagem, é a única profissão que ela fica presente na vida do cliente, do início da vida, antes da vida, até a consumação da morte. Quando a mulher procura uma unidade básica de saúde, que ela procura marcar uma consulta porque ela está desejando engravidar, ela vai passar pela equipe de enfermagem. O técnico de enfermagem vai fazer a pré-consulta, que é a questão de ver peso, ver altura, verificar a pressão, e vai direcionar essa paciente ou para o enfermeiro ou para o médico da equipe, certo? E quando ela for durante o pré-natal, que ela vai estar indo fazer as consultas, a gente vai estar ali. No momento do parto, a gente também vai estar presente, a gente acompanha o desenvolvimento dessa criança, a gente acompanha essa mulher nas consultas ginecológicas, a gente acompanha essa mulher no processo de envelhecimento. Quando esse paciente chega no fim da vida, tanto quando ele é acompanhado pela estratégia de saúde da família, que ele vem a falecer em casa, como quando ele está num leito de hospital, a enfermagem é quem vai estar ali. E depois que ele morre, é a enfermagem quem vai permanecer ao lado dele, principalmente vocês, técnicos de enfermagem. Então, assim, a gente tem que ter a consciência de que a gente tem que estar preparado para lidar com a morte, porque é uma coisa inevitável, certo? A gente vai falar um pouquinho sobre a teoria da psiquiatra suíça Elisabeth Kübler-Ross. Me desculpem a pronúncia se não estiver legal, tá? Mas é mais ou menos nesse sentido. Ela nasceu em 1926, morreu em 2004. E assim, ela não era enfermeira nem psicóloga, ela era uma psiquiatra. E ela sugere que o paciente, quando ele está próximo de morrer, os pacientes terminais, assim como os familiares, eles vivenciam cinco fases. Eu até coloco aí na aula, 5 estágios. A primeira fase é a fase da negação. Então, assim, essa fase ela é marcada pela negação e pelo isolamento. O que acontece? A pessoa ela não acredita que aquilo está acontecendo com ela. Ela acredita que pode ter tido um engano, que a pessoa que está dando a notícia para ela está agindo de má fé. E essa fase
para o paciente, ela pode durar minutos. Já para os familiares, ela pode durar até meses e anos. Algumas pessoas, quando perdem um ente querido, elas passam meses e anos acreditando que aquele ente querido pode voltar, tá? Mas assim, quanto o paciente, essa fase ela não tende a demorar muito, até porque você ficar com raiva, você ficar isolado sem poder conversar com ninguém não é agradável, entendeu? Então assim, ela não tende a demorar muito. Aí, como ele se sente isolado, o que é que ele faz? Ele passa por uma segunda fase. Nessa fase vem a fase da raiva. O sentimento de raiva, de revolta, de inveja e de ressentimento. O paciente ele pode manifestar atitudes agressivas de revolta. Por que comigo, né? Por que comigo? A revolta, ela chega a assumir uma proporção quase paranoide, que ele começa a questionar Deus. Com tanta gente ruim, por que logo comigo, que sou uma pessoa boa, que vivo de casa para o trabalho, que sou uma pessoa religiosa, que nunca fiz mal a ninguém, sempre trabalhei e sempre fui honesta. Então, assim, é importante haver compreensão por parte dos demais, por parte dos profissionais de saúde, por parte da família, e entender que aquela angústia fez com que a pessoa agisse dessa forma. Então, assim, quem aqui queria que sua vida fosse interrompida de repente, né? Todas as suas atividades, todos os seus planos, todos os seus sonhos, por uma doença e pela proximidade da morte. Então, assim, essa fase tende a passar, né? E aí, o que esse paciente ele vai fazer? Ele vai barganhar. A terceira fase, como é colocado aí na aula, é a fase da barganha. Como os dois estágios anteriores não resolveu o problema, a pessoa entra no terceiro estágio. E aí, a maioria dessas barganhas, ela é feita com Deus e normalmente ela é mantida em segredo. Como esse paciente ele não tem nada para oferecer, a não ser a própria vida, ele começa a negociar com Deus. E aí ele diz para Deus que se ele ficar bom, ele vai viver, vai dedicar a vida dele à religião, que ele vai fazer boas ações, que ele vai ser caridoso, que ele vai frequentar a igreja todos os dias, que ele vai ajudar o próximo, que ele vai ajudar uma instituição de caridade, que ele vai ser uma pessoa mais paciente, mais tolerante, tá? Tudo isso no intuito de que ele consiga resolver o problema dele, que é adiar esse processo de morte, entendeu? Aí, assim, o que acontece? Como essa fase também não surte efeito, aí vem o quarto estágio, que é a depressão. Nessa fase, o paciente, ele toma consciência da sua debilidade física, ele já não consegue negar as suas condições de doente. Então, assim, é quando a perspectiva de morte, ela é realmente sentida. Do ponto de vista da psicologia, é uma atitude evolutiva. Então, assim, ele vai sentir aquele sentimento de perda, o sofrimento é grande, né? Porque ele vai sentir a realidade nua e crua, a consciência plena de que a gente nasce e morre sozinho. E esse paciente, ele tende a apresentar características próprias da depressão. O desânimo, desinteresse, apatia, tristeza, choro. E a gente tem que estar ali e entender que aquilo dali faz parte daquele estágio. Lembrando que tanto o paciente quanto os familiares podem apresentar esses sintomas e normalmente, segundo a teoria da Elizabeth, né, eles vão apresentar nessa ordem, tá? Mas eles não vão apresentar necessariamente todos os 5 estágios, mas pelo menos 2 eles podem estar apresentando. Professora, nós já falamos do quarto estágio. E o quinto estágio, qual é? O quinto estágio, gente, é a questão da aceitação. Nesse estágio, esse paciente ele já não experimenta o desespero, ele nem nega a sua realidade. É um momento de repouso e a questão, vem a serenidade, né? Ele sabe que ele vai fazer essa longa viagem, essa longa e última viagem. E o nosso papel, quanto profissional, é fazer com que o paciente chegue nesse estágio em paz, com dignidade e bem-estar emocional. O processo de morte, ele pode ser experimentado em clima de serenidade por parte do paciente.
E também a gente pode estar ofertando apoio emocional, suporte emocional para os familiares desse paciente, já que esse paciente, ele não está sozinho, né? Então, assim, como eu coloquei aí nos slides, o profissional, ele tem que estar treinado para promover a vida, cultivar a saúde e a cura, mas ele também deve prestar assistência ao paciente e aos familiares num momento como esse. Ele tem que saber que é um ato de solidariedade ofertar suporte emocional aos familiares de um paciente terminal. Professora, a senhora falou que a enfermagem é a única profissão que se faz presente. O que diz o nosso código de ética, né? Vocês sabem que a nossa profissão é regida por um código de ética e que a gente tem direitos e deveres segundo esse código de ética, como eu coloquei na aula, tá? O nosso código de ética, ele ressalta no seu artigo 3º que o profissional de enfermagem respeita a vida, a dignidade e os direitos da pessoa humana em todo o ciclo vital, sem discriminação de qualquer natureza. A gente não pode ter nenhum tipo de preconceito, a gente já falou sobre isso, a gente vai atender o branco, o preto, o negro, o índio, a gente vai atender o pai de família, a gente vai atender o bandido, a gente vai atender o traficante, a gente vai atender outro profissional de saúde, a gente vai atender pessoas que desenvolvem atividades ilícitas, certo? A gente vai atender o católico, o protestante, um bandista, e a gente não pode ter nenhum tipo de preconceito. A gente vai atender o homossexual, o heterossexual, o bissexual, o transexual, a gente não pode ter nenhum tipo de preconceito. E enquadra também, né, como diz o artigo 32, que respeita o ser humano na situação de morte e pós-morte. Então, assim, a gente tem que tratar com respeito a pessoa e depois que essa pessoa vem a óbito, a gente tem que continuar tratando com respeito. Nada de fazer comparações, nada de fazer comentários, nada de gravar vídeos. Eu sempre gosto de colocar para os meus alunos a questão da polêmica que envolveu o cantor Cristiano Araújo, né? Não foi a equipe de enfermagem, foi os profissionais da tanatologia lá do local que prepara o corpo depois que sai do hospital, que assim, que eles filmaram, eles colocaram o vídeo no WhatsApp. Então isso é errado, a gente não pode estar fazendo, a gente tem que estar preparado, porque do jeito que a gente vai lidar com pessoas anônimas, a gente pode estar lidando com pessoas famosas. Agora mesmo, diante dessa pandemia do coronavírus, a gente viu, acredito que todos tenham visto, que um dos primeiros casos da doença aqui no Piauí foi do apresentador da Rede Clube, Marcelo Magno, que ele foi hospitalizado num hospital particular. Ele estava internado no hospital particular e com certeza lá ele foi atendido por técnico de enfermagem, por enfermeiro, por médico. E assim, não é porque era uma pessoa pública que você vai estar fazendo filmagem, você vai estar tirando foto, você vai estar fazendo colocações de vídeo na internet ou comentários com pessoas. A gente sabe que a nossa profissão, ela tem que ter sigilo, a gente tem que ter respeito, então a gente tem que tratar todos com dignidade e não fazer coisas que venham prejudicar a imagem dessa pessoa enquanto ela está viva e depois de morta, e principalmente prejudicar a nossa carreira, a nossa profissão. Porque vocês sabem também que, de acordo com o nosso código de ética, dependendo da gravidade daquilo que a gente faz, a gente pode perder o direito de exercer o nosso exercício profissional. Eu acredito que para vocês, né, é difícil, porque as nossas aulas são só aos sábados, mas vocês precisam acordar cedo, vocês precisam passar o dia fora de casa, passar o dia sentado, escutando a gente falando, e assim, não é fácil, porque nós temos muitas alunas que são casadas, com filhos pequenos, e aí precisam deixar
os filhos com outra pessoa, e a dificuldade também em estar pagando a mensalidade da escola, que não é só a mensalidade, vem questão de almoço, vem a questão de material. Então, assim, além do desgaste físico, tem a questão do desgaste financeiro. Eu acredito que vocês não queiram jogar 2 anos, né, da vida de vocês fora, depois de formados, e fazerem coisas inadequadas. Então, assim, a gente tem que procurar agir de forma íntegra, de forma correta, tendo empatia, tratando o outro da forma como a gente gostaria de ser tratado. Aquele outro morreu, mas aquela pessoa que está morta ali, ela tem família, ela tem parentes, ela tem amigos, e a família espera que aquela pessoa seja tratada com respeito. Então, vocês vão tratar da forma como vocês gostariam que um ente querido de vocês fosse tratado. Então, a gente tem que ter essa consciência de que a morte é o último acontecimento da vida de alguém, e que durante este momento, né, a gente tem que prestar assistência da melhor forma possível, tanto assistir o nosso paciente quanto os familiares dessa pessoa, tá? Então, é preciso que a gente lembre sempre de que cuidar da família de um doente terminal é um ato de solidariedade, tá? E eu coloquei também alguns cuidados com o corpo após a morte, né? Um roteiro para vocês. Então, assim, após a constatação do óbito, o que é que a gente tem que estar fazendo? Observar a hora, fechar os olhos do morto, retirar da cama travesseiro e roupas extras, cobrir o corpo com lençol, né? Coloquei a lista de material que pode estar sendo utilizada: algodão, atadura de crepe, pizza longa, esparadrapo, etiqueta de identificação de 3 a 4 etiquetas, uma cuba rim, luva de procedimento, a questão de 2 lençóis, uma bacia com água e luva de banho se necessário. Professora, a gente sempre vai banhar o morto, né? Não, a gente só vai banhar se aquele corpo estiver visivelmente sujo. Uma pessoa que sofreu um acidente de trânsito, que está suja de areia, que tem muita terra, muito sangue, muita secreção, aí você vai fazer esse banho. Se não tiver uma sujeira visível, em quantidade visível, você não vai ter a necessidade de fazer esse banho. Agora sim, a gente vai também estar se atentando que a gente tem que seguir as regras da instituição da qual a gente vai estar trabalhando, né? A necessidade de prestar assistência à família, a questão de colocar o paciente em posição anatômica, elevando ligeiramente a cabeça, fechar os olhos com compressas de água gelada ou éter, desligar aparelhos e soros conectados ao paciente, proceder à higienização do corpo, né? Vestir o corpo com roupa pessoal, recolocar próteses dentárias, fixar mandíbulas, cobrir o corpo com lençol, identificar o corpo com impresso próprio, encaminhar o corpo ao necrotério e entregar pertences para a família. Era sobre isso que eu queria falar com vocês, tá? Então, assim, todos os pertences, eles devem ser devolvidos para a família. Aliança, óculos, relógio, a carteira, o dinheiro que está dentro dessa carteira, os cartões que estão dentro dessa carteira, tudo a gente tem que devolver. Lenço umedecido, fralda, tudo que pertence ao paciente, a gente devolve para a família, e a família aí é que decide o que ela quer fazer. Se ela quer doar as fraldas, se ela quer doar o óleo de girassol que ele estava usando, se ela quer doar o que quer que seja para o hospital ou para um outro paciente, ela quem decide. A gente não tem esse poder de decidir. E principalmente com relação aos objetos pessoais. Se o paciente chegou com aliança, ele tem que ser devolvido para a família com aliança. Não tem para onde ele ser. Se ele chega com aliança, como é que ele vai sair sem essa aliança, tá? E assim, uma coisa que eu queria colocar para vocês é assim, com relação à nossa vida pessoal, né? Como trabalhar a questão da morte na nossa família. A gente pode começar falando com a nossa família para tornar o assunto mais ameno, colocando coisas do tipo: onde você gostaria de ser enterrado, né? Aqui em Teresina a gente já tem um local que faz
cremação, mas acredito eu que ainda seja o valor um pouco alto, não é um valor acessível. Então, assim, você pode começar falando sobre onde você gostaria de ser enterrado, começar a tocar no assunto dessa forma, onde você gostaria de ser enterrado, com quem você gostaria que seus animais de estimação ficassem. Mas, assim, uma coisa bem interessante e até uma forma de você estar ajudando o próximo, é colocando para sua família a questão da doação de órgãos. Se você tem vontade de doar órgãos, de ajudar outras pessoas, porque assim, vocês sabem que depois da morte, a terra vai comer tudo, né? Então, assim, você pode estar ajudando várias vidas se você fizer essa doação de órgãos. E se você deixar claro, expressar esse desejo para sua família, é uma forma de você começar a trabalhar a pauta da morte em casa, além de estar deixando claro o seu intuito de ajudar outras pessoas. Então, vocês podem começar falando sobre isso. É lógico, quem tem a vontade, quem tem o desejo de ajudar outras pessoas, certo? Vocês podem começar colocando que depois, no caso da morte de vocês têm o desejo de ajudar outras vidas fazendo essa doação de órgãos. Mas ninguém é obrigado a dizer para a família que quer doar órgãos o que a professora está falando. Isso vai da consciência de cada um. Até porque a doação tem que ser algo espontâneo, algo que realmente você tem vontade de fazer. E assim, só vai ter validade se for realmente uma coisa feita de vontade, porque fazer só porque eu estou mencionando não seria interessante, tá bom? Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido os 5 estágios da morte, segundo Elizabeth Kubler-Ross, e a necessidade que a gente tem em estar compreendendo esses pacientes que estão em estágio terminal e também a necessidade da gente prestar solidariedade aos familiares desses pacientes. Eu desejo que vocês fiquem bem, principalmente com saúde, continuem mantendo o isolamento, tá bom? Só saiam de casa se realmente for estritamente necessário, façam uso de máscara, façam uso do álcool gel. Em casa procurem estar lavando constantemente a mão e vamos manter o isolamento, que essa fase difícil vai passar. Em breve a gente vai poder se reencontrar na escola, nossas vidas vai poder voltar ao normal. Espero que depois dessa pandemia nós possamos voltar ao normal, mas sendo pessoas melhores, né? Respeitando as pessoas, abraçando as pessoas que a gente ama e tendo um comportamento melhor, tá certo? Pois até breve.